Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar continuamente na sua graça, no conhecimento de Deus, conhecimento que salva, conhecimento que nos prepara para a vida eterna. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos continuar estudando o capítulo 11 do livro de Romanos. Essa semana, a nossa lição bíblica diária vai tratar do tema se os judeus foram rejeitados ou não, né? O título é Judeus Rejeitados. E ontem nós já vimos na introdução dessa lição, quando Paulo deixa bem claro que não, né? Diz que Deus não rejeita judeu, Deus não rejeita gentil, Deus não rejeita o seu povo, né? Então ele nunca vai rejeitar o seu povo que está dentro dos judeus, que está dentro dos gentios, que está espalhado pelo mundo, né? Esse é o seu povo. O seu povo não é uma instituição com uma determinada placa, com um determinado grupo, uma determinada seita, um determinado caminho, um determinado ministério, uma determinada denominação, uma determinada congregação ou etnia. Nada disso. O povo de Deus é aquele que tem o seu espírito, é aquele a quem o Senhor conhece o coração, dá-lhe o espírito, chama, né? Esse é o povo de Deus. É por isso que Deus não rejeita o seu povo. Agora, quando Paulo está tratando aqui neste tema, ele está, obviamente, falando isso porque ele está dizendo que o judeu ele não pode se achar melhor, superior, povo escolhido, já salvo, não. O fato de Deus fazer uma aliança com Abraão, uma aliança com Jacó, convidando-os para que eles sejam sacerdotes nesse ministério de levar a salvação para o mundo, não garante a eles que os seus descendentes já estejam todos salvos. Pelo contrário, o Senhor está dando uma honra a ele. Se os seus filhos andarem no caminho, né, serão salvos. Se não, serão como qualquer outro mundano. O chamado não faz de Abraão, de Jacó, das 12 tribos, do judeu, um povo que já tem a salvação garantida e que agora pode relaxar. Isso aí é um engodo, isso é uma mentira, né? Como não faz de nenhuma igreja hoje que diz que tem a verdade, que é a igreja de Deus, negativo. Não é isso, né? Em hipótese alguma, se alguém faz isso, está incorrendo num erro primário, num erro crasso, que ou está sendo bobinho, sendo muito inocente, ou está sendo desonesto intelectualmente, porque não examinou a doutrina direito, né? Então, dando continuidade a essa lição, vamos para a terceira pergunta de hoje, quando Paulo diz assim, a pergunta primeira diz assim: Deus rejeitaria qualquer pessoa que escolhesse obedecer a sua palavra? Ou melhor, Deus rejeitaria uma pessoa que está obedecendo a sua palavra, mas só porque ela é asiática, porque ela é americana, porque ela é africana, porque ela é da Oceania, porque ela vive no Polo Norte? Deus rejeitaria por causa da sua aparência, por causa da sua riqueza, por causa da sua pobreza, por causa da sua beleza, da sua feiura, da sua magreza, da sua gordura, do seu peso? Não. Será que é isso? Vamos perguntar aqui Romanos 11, 2. Ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Veja que Paulo, além de dizer no texto anterior, ele está aqui em Romanos 11, 2, mas em Romanos 11, 1, Paulo já disse, né, o verso síntese dessa semana. Acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele responde, de maneira nenhuma. Ele já respondeu que Deus não rejeita o seu povo. E aqui, ele confirmando a resposta que já deu, ele continua a resposta dizendo: Deus
não rejeitou o seu povo. A grande questão é, quem é o seu povo? O seu povo é uma instituição? É uma etnia? É uma nação? Ah, bobos são aqueles, né, ou infantis, ou tendenciosos, ou desonestos intelectualmente, são aqueles que dizem: a minha igreja é verdadeira, só é salvo quem entrar pelas portas da minha igreja. A minha igreja é a única que tem a doutrina verdadeira e por isso todos têm que sair de todas as igrejas onde estão e se batizar na minha igreja e então só assim, tal. Esses estão se achando que são donos da verdade, né? Esses são os que estão incorrendo no mesmo erro que incorreu os líderes judeus lá de Jerusalém no tempo de Cristo, e Cristo falou que eles eram os mais cegos. Olha só, eram os mais desonestos com relação à verdade. Jesus Cristo chamou eles de cego, de hipócritas, de raça de víboras, né? Chamou de geração perversa e adúltera. Olha, quanta dureza havia nas palavras de Cristo, simplesmente porque um grupo de religiosos se achavam superiores aos outros, se achava povo de Deus. Ah, não é povo de Deus. Povo de Deus só é aquele no qual habita o Espírito Santo de Deus. Para se tornar povo de Deus, tem que ter dentro dele o Espírito de Deus. Não é ter dentro dele o DNA de Abraão, não é ter dentro dele o DNA, né, dos patriarcas de Jacó, nada disso. Né? Isso não faz de ninguém, porque eu pertenço àquela igreja, a mais rica, a mais poderosa, a maior igreja cristã do planeta, eu pertenço a ela. Isso não faz de você povo de Deus e nem faz daquela igreja verdadeira, até porque isso está plausível nas escrituras, em praticamente 6.000 anos de história. Nunca o maior, nunca a maioria esteve com a razão. Nunca. Em todas as épocas, a maioria, os maiores, os grandes, sempre estiveram errados. E em todas as épocas, Deus sempre escolheu o menor. Sempre escolheu o menor no sentido de que a glória dele só se aperfeiçoa na fraqueza. O menor povo, menor em quantidade, menor em tamanho, menor em fama, menor em reputação, foi o que o Senhor escolheu para que a sua glória se aperfeiçoasse. Isso quer dizer que o homem culto não é salvo? Não. Isso quer dizer que o homem, como Paulo, que era muito culto, né? Paulo teve que se esvaziar e todo esse status quo, essas coisas, ele jogou tudo no lixo, disse que era escória. Trocou por causa de Cristo, ele vai dizer isso. Da mesma forma, Moisés teve que deixar de ser príncipe do Egito para ir passar 40 anos no deserto, cuidando de bode, cuidando de ovelha, quando não sabia mais falar que o Senhor chama ele. É sempre assim. Sempre assim, está lá escrito, né? Todo homem honesto, eu sempre digo isso, todo homem honesto intelectualmente, porque precisa nem ter discernimento espiritual para entender isso. Está lá escrito. Só quem não quer enxergar não percebe essa verdade patente. Cristo justamente vem desta forma. Cristo vem lá de Nazaré, falando aramaico, a língua pobre, não tinha dinheiro, não tinha reputação acadêmica, não tinha reputação social. Até o discípulo dele falou assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O profeta Isaías previu que ele viria sem beleza, sem parecer. Ele disse para o discípulo, olha, eu não tenho nem um travesseiro para encostar a cabeça. Né? Como as aves têm ninho, os lobos, aí, as raposas têm covis, mas eu não tenho nada. Né? Olha que testemunho poderoso. Então, meus amados, é assim. Deus jamais rejeitará o seu povo. Agora, quem é seu povo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a quarta pergunta da nossa lição, que dando continuidade aqui, né? Só relembrando que na pergunta anterior, nós não comentamos a segunda parte do versículo, que dizia assim,
Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Eu não comentei porque é a continuidade dessa pergunta agora, a segunda, que diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar, ou matar-me. Então veja que no verso anterior Paulo disse: olha, você nunca leu, você não sabe o que aconteceu com Elias, não? Elias, quando estava sendo perseguido por Jezabel, quando estava correndo perigo de morte, quando se sentiu desamparado, fugiu para o deserto, ele orou. E disse: ô Senhor, né? Só sobrou eu, de toda Israel, só tem eu de fiel, só eu tenho a verdade, só a minha igreja é isso, é aquilo outro, né? Olha o pensamento de Elias como, devido à perseguição, devido à sua dificuldade emocional e a ameaça real, porque a ameaça era real, ele tinha, a mensagem chegou ao ouvido dele que Jezabel tinha dito: até amanhã por esta hora, a cabeça de Elias vai ser arrancada do corpo dele. Então ele será morto até esse momento. Então a ameaça era real. E a ordem dela foi emitida. Era real. Mas aí, diante de um cenário real, não justificava, em hipótese alguma, Elias deduzir da cabeça dele coisas que ele não sabia. Né? E então ele disse: Senhor, estão procurando me matar e só sobrou eu. Né? Ele vai dizer aqui: mataram os teus profetas, é verdade, né? Jezabel, sacerdotisa de Baal, uma pagã, uma idólatra, matou muita gente, muitos profetas de Deus, né, sacerdotes e tudo, lá em Israel, né? E um homem bom, eu acho que o nome dele era Obadia, se não me falha a memória, ele enterrou vários sacerdotes, vários profetas de Deus num buraco, numa caverna, numa cova, em algum lugar assim, escondeu, e ficava alimentando eles com pão e água, para que eles não pudessem ser mortos por Jezabel. Realmente é uma situação muito difícil, né? O que Elias está dizendo tem um fundo de verdade, parcialmente tem um fundo de verdade. Havia uma perseguição, etc, etc. Agora, aonde está o equívoco de Elias? Quando ele diz: só sobrou eu, como se dissesse: só tem eu de fiel em Israel. Sobrou ninguém. Ou seja, como ele disse assim: ó, se ninguém está me ajudando, se ninguém me deu a mão, se ninguém está do meu lado, então só tem eu. Não é assim. Muitas vezes somos conduzidos ao deserto sozinho, como Jesus, como Davi, como João Batista, como tantos outros homens foram sozinhos, Moisés, né? Foram perambular no deserto, passar por uma prova para o Senhor ensinar, preparar, deixar o homem, né, mais robusto espiritualmente, mais fortalecido. E aí, agora a gente vai chegar lá e vai, né, vai dizer: só tem eu sou o cara e eu sou a pessoa que realmente só tem eu na terra, Senhor. Só tem eu mesmo, só eu mesmo sou fiel, o resto ninguém presta. Não é assim. E nesse ponto, Elias, né, cometeu esse erro que o Senhor teve que intervir. Dizer: ô Elias, não é assim, Elias, não é assim. Israel está em apostasia, mas lá tem pessoas que não têm a sua coragem, que não estão no deserto fugindo, mas eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Olha o que o Senhor está dizendo. Quem era? Em Israel. Agora, em Israel, só tinha israelita? Quantos gentios e estrangeiros não estavam perambulando por dentro de Israel? O próprio Elias. O próprio Elias. Ele vai ser enviado para uma viúva lá em Sarepta, uma escolhida, uma serva de Deus, lá em Sarepta, uma cidade, a terra de Tiro e Sidom, a terra amaldiçoada por Deus, uma terra terrível, cheia de abominações, cheia de sacrifício a deuses pagãos, cheia de injustiça, de perversidade, de rejeição ao nome de Deus. Foi amaldiçoada. Mas Deus enviou para lá. Lá no meio da lama tinha uma viúva que era serva de Deus. E Deus enviou Elias a ela para lhe beneficiar. Olha que coisa linda. Não é? Veja que coisa maravilhosa o Senhor está dizendo. Ou nos dias de Eliseu, o sucessor de Elias, Naamã,
uma espécie de general, uma espécie de capitão do exército assírio, um povo pagão, um povo inimigo de Israel, um povo que não conhecia nem reconhecia o Deus único de Israel, né? E daí por diante, veja que esse equívoco é do homem. O homem achar que a minha igreja é a melhor. Não, você diz assim porque você está analisando a coisa pela sua carne. Ai, porque eu gosto de, na minha igreja, dançar, gosto de pular, eu me adaptei àquela liturgia da minha igreja, eu amo aquela igreja. Se eu for numa igreja que se não tiver uma bateria no último volume, a gritaria, o povo pulando, dançando, não é igreja para mim. Ora, quem foi que disse a você que isso é o que Deus está querendo? Aí eu vou para uma igreja, onde uma igreja, as pessoas não podem dizer nem amém, é só um sujeito lá falando o que ele quer e os outros tudo calados escutando. Aí eu amo desse jeito, porque quem foi que disse que você está certo em relação a isso? Não é mesmo? Quem foi que disse? É o que a Bíblia diz? Ah, se a Bíblia não diz, não é que a sua igreja é a melhor, não é que você está certo, né? Só tem uma pessoa na Bíblia que ele é chamado de a palavra de Deus, lá em Apocalipse 19, 13. É Jesus Cristo. É o único que tem a verdade nele. Todos nós devemos ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, né? Então temos que, como cristãos, imitadores de Cristo, assim como os apóstolos imitaram a Cristo, nós precisamos, para que não cometamos erros isolados, como foi o caso desse erro aqui de Elias, né, e de outros homens de Deus, né, que foram redimidos, que perceberam o seu erro, que aprenderam com isso, a gente não pode errar nesse mesmo ponto. A gente não pode sair dizendo por aí que nós temos a igreja verdadeira, é uma propriedade nossa, que por isso nós somos melhores, somos salvos e eu sou inerrante. O primeiro erro de uma pessoa que acha que está na igreja verdadeira é que todo mundo que está ao lado dele é errado. E aí ele não tem a humildade de parar para escutar o outro. O outro pode ter a razão naquela doutrina que ele não conhece, mas ele, por ser orgulhoso, por ser um religioso bitolado, cego, mente cauterizada, ele já não escuta mais o outro. Tem igreja, tem seita aqui igreja, seita, como chamam por aí, que são orientados a não ouvir outros. Ele só pode falar, eles têm medo de ouvir, a verdade dele teme a investigação. Ora, por quê? Porque sofreu, né, lavagem cerebral, alienação religiosa, para dizer só você tem a verdade, você é igreja, você não pode escutar o outro, não. Você não pode ouvir o que o outro... Já escute todo armado, né, porque a sua verdade teme investigação. Já imaginou? Pois é, meus amados. Aprendamos com a verdade, com a palavra de Deus. Não sejamos, né, prepotentes ao ponto de não ouvir, se Deus usar, né, alguém como usou os menores no tempo de Cristo ali, para alertar os grandes, e os grandes com a mente fechada não quiseram ouvir, se perderam. Que a gente seja humilde no exemplo de Cristo e no exemplo dos seus apóstolos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. A quarta pergunta da nossa lição, que dando continuidade aqui, né? Só relembrando que na pergunta anterior, nós não comentamos a segunda parte do versículo, que dizia assim: ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Eu não comentei porque é a continuidade dessa pergunta agora, a segunda, que diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando